Vamos ler a Bíblia. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Nós lemos até o versículo 20. Até ontem à noite, eu fiz grande conferência em Daejeon e Daegu. O Coral Gracias. Depois que acabaram o Cantata Tour nos Estados Unidos, eles, cheios da felicidade, chegaram na Coreia e eles fizeram conferência em Daejeon e Gwangju. Eu, antes de pregar, também estava escutando o Coral Graças. Eu achei tão gracioso. E quando eu vejo as pessoas do Coral Graça descendo do palco, eu vejo o rosto deles com lágrimas, com muita felicidade, né? Eu acho eles muito bonitos. Depois que o Coral Graças acaba de cantar e eu venho aqui no palco, as pessoas me olham com um olhar tão triste, né? Ai, o Coral Graças tinha que continuar a cantar. Eu sei que né? Mas é importante eu pregar, mas a música do Coral Graças é muito agradável mesmo. Através da música, eles deram toda a sua vida para o Evangelho. E eu agradeço muito porque a palavra está viva dentro deles. Hoje à noite também, venham escutar a palavra de Deus, mas também vocês têm uma maior força, né? O Coral Graças. Eu também, sempre antes de pregar, eu fico muito feliz de poder escutar o Coral Graças. Em 1993, quando eu estava em Daejeon, a gente fez em Daejeon teve uma exposição. E alguns estudantes vieram para mim e falaram: pastor, veio muitas pessoas lá nesse centro de exposições, a gente não pode pregar o evangelho? Aí eu falei: é muito bom esse pensamento que vocês estão tendo. Como vocês conseguiram pensar em tal coisa? Vocês vão lá? Como vocês não conseguem ir para o exterior, então vai lá vocês pregarem. E os estudantes, com muita felicidade, fizeram um panfleto em inglês. Não que eles tenham feito muito bem, né? Mas eles fizeram um panfleto e todos os dias eles estavam indo nesse centro de exposição correr. E eles falaram o quê? Pastor, veio um monte de pessoal da África que recebeu e eles receberam a salvação, né? Eu fiquei muito feliz. Então toda noite os estudantes iam lá no centro de exposições e pregavam o evangelho, e aqueles africanos gostaram muito. Aí um dia o estudante veio para mim e falou: pastor, coitado dos africanos. Por quê? Porque a comida aqui da Coreia é muito cara. Eles recebem o salário, mas eles não podem comprar comida. E quando eles vão para casa deles, só tem miojo e batata doce. Eles vivem disso. Aí eu falei para minha esposa: querida,
Vamos convidar os africanos uma vez para vir comer em casa. E a minha esposa preparou um monte de comida. E vieram umas 20 pessoas. E desde então foi a primeira vez que eu me encontrei com africanos na minha vida. E os africanos ficaram muito felizes. Pastor, no nosso país, se a gente é convidado para comer numa casa, a gente tem que comprar presente. Mas a gente não conseguiu preparar presente nenhum nessa noite. Pastor, mas a gente quer te presentear com uma música. Então, naquele tempo, foi a primeira vez que eu escutei uma música africana. Os coreanos, eles ficam paradinhos em pé cantando, mas eles ficam cantando, dançando, que, né? E ficam todos animados. Aí a gente criou um grupo africano, né? E é muito bom. Aí eu perguntei para eles, o que vocês gostaram de fazer aqui na Coreia? Ah, pastor, a gente sempre fica sentado no centro de exposições, a gente quer conhecer a Coreia, a gente quer fazer um turismo pela Coreia. Aí eu falei para aqueles 20, né? Olha, eu não posso fazer isso para muitos de vocês, mas algumas vezes quando eu for para o interior, podem entrar no meu carro 2 ou 3 pessoas. Eles ficaram muito felizes. Aí quando eu ligava, aí 2 ou 3 pessoas estavam preparadas, eu levava eles do centro de exposições, ia para Mokpo, Busan, Daegu. Agora eu não me esqueço, por quê? Porque quando a gente vai para Mokpo, tem o povo. Eles quase morreram quando viram aquilo. Os africanos não comem qualquer comida. Até pouco tempo atrás, eles não comiam a vaca, a carne. Eles só tomavam o sangue e o leite da vaca. E coreanos não tem o que eles não comam, né? E lá na África tem um tipo tem um tipo de vegetal. E aí eu falei, nossa, os coreanos adoram essa planta. Aí eles, nossa, vocês conseguem comer isso? Aí eu levei os africanos, fui para Busan, Daegu, fui para várias cidades, conversei com eles e a gente ficou muito amigo. E eles ficaram muito agradecidos para comigo. E eles perguntaram, né? Nossa, como a estrada da Coreia é feita tão bem assim? E eu correndo por 120 km por hora. E eles, nossa, você viu, ele tá 100 a 120 por hora. Na verdade, eu piso mais fundo, né? Mas é porque tinha gente no carro. Mas por quê? Porque com pouca coisa eu fiz eles felizes, eu pude pregar até o evangelho para eles, né? E lá no centro de exposições, um dia era dos Estados Unidos, outro dia era do Japão. Aí no dia do Quênia veio o cônsul. Aí aqueles africanos falaram, senhor cônsul, existe alguém que ame a África. É o pastor Park. E eles me elogiaram muito pro cônsul. E o cônsul me ligou, muito obrigada porque você me ajudou e eu quero ir te cumprimentar. Aí eu falei, sim, pode vir. Aí eu perguntei, que horas? Tal hora é boa. Aí eu falei, se por acaso o senhor puder vir comer na minha casa, ia ser bom. Ele, que bom. Aí naquele dia minha esposa preparou a comida, né? A minha esposa, ela prepara uma mesa muito bem. Desculpa, eu não vou falar mais porque a minha esposa está aqui, né? E ela pode se estabelecer por isso. Então, vou parar por aqui. Então, a minha esposa, ela prega o evangelho pela comida, na verdade, né? Muitas pessoas, porque ela preparou a mesa, muitas pessoas receberam a salvação através da mesa que ela preparou. Então, aquele cônsul, ele ficou muito emocionado. Eu dei um livro através das obras de Jesus para ele. E ele falou, o presidente do nosso país gosta muito desse tipo de livro, o senhor pode me dar mais um? Aí eu dei mais um para ele. Aí eu dei ginseng para ele. Ele falou, nossa, ginseng, nem em sonho eu posso ver isso. Aí ele perguntou, como eu posso comer?
Aí eu falei, você tem 60 jeitos de comer o ginseng. Você pode mastigar, você pode comer cru, você pode cozinhar, você pode fritar, você pode comer de qualquer jeito. É só você enfiar na boca e enfiar a goela abaixo. Esse é o único jeito, isso é a única coisa que tem que acontecer. Aí ele ficou muito feliz com o ginseng. Aí eu recebi o convite do cônsul e pela primeira vez eu fui para a África. E foi ali que começou a nossa missão na África. Então, através da Igreja da África, eu tive uma grande dificuldade lá e pregando depois a próxima vez eu quero explicar, né? Eu quero pregar para vocês as dificuldades que eu encontrei missionando. Então lá tem uma irmã chamada Dorothy e eles nos receberam com uma grande alegria no coração. Então em 1994 eu fui para a África. E tinha um estádio muito grande. E esse ministro, esse cônsul falou assim, né? Era um ministro, ele falou, o pastor Park está vindo, então vamos fazer ele pregar por 2 horas. E como era um estádio, e eu tive essa oportunidade de poder pregar no púlpito por 2 horas lá naquele estádio, cheio de gente. Aí o pastor responsável por esse evento me ligou e eu falei que o meu nome era Pagoksu, ele ficou muito feliz e ele deixou eu pregar por 2 horas. Quando eu vi a vida daqueles pastores, eu fiquei muito decepcionado. As pessoas da igreja vinham para receber oração. Quando falava aidéticos vinha um monte. Aí ele falava poqueia. Aí esse homem caía no chão. E isso, na verdade, que ele estava recebendo o Espírito Santo para eles, né? Aí o pastor de cargo mais alto veio me procurar. Aí eu fui procurar por ele. Eu falei, quando eu vi na Bíblia, Jesus Cristo levantou as pessoas. Mas por que vocês estão derrubando as pessoas? Eu perguntei para aquele pastor. Aí ele não tinha como responder. Aí ele fez uma cara assim meio de interrogação. Aí eu falei, não é assim que se recebe o Espírito Santo. Aí veio um monte de aidético pedir oração. Aí falaram para eu orar junto e eu orei. Aí quando eu orava, eles estavam caindo no chão. Eu orando por eles, eu fiquei preocupado que eles iam cair, que podiam bater a cabeça. E eu segurava eles bem forte, né? Porque eu ficava muito preocupado. Tinha um jovem em pé, aí um pastor lá orou e falou, poqueia! Aí ele pegou, ele deu uma balançada e ficou de pé de novo. Aí de novo, atrás, alguém foi lá e poqueia! Aí de novo, ele se levantou de novo. Aí de repente veio outro lá e deu um empurrão nele e ele caiu. Isso é o evangelho para eles. Aí eu fui e comecei a chorar, né? Deus, aqui realmente precisa do evangelho. Precisa da igreja, precisa do evangelho. E aquelas pessoas vinham todos descalços. Sabe por que eu fiquei bravo? Quando eu vou para a conferência, eu como bem também. Mas lá na África, são pessoas tão pobres. Eles falam, ofertem, ofertem, ofertem. No começo eles ofertam, aí depois ofertem mais, aí depois ofertam. Eles têm que ofertar 3 vezes no mesmo culto. Aí entrando lá onde os pastores estavam, eles estavam comendo comida mais chique que comem nos Estados Unidos. Isso me partiu o coração. Em 1994, assim que eu voltei para a Coreia, eu mandei o pastor Yoon Jong-soo e o pastor Kim como missionários para a África. Mas o problema é que na África você só pode abrir uma igreja se você tiver uma licença, senão você está ilegal ali. Então, somente algumas igrejas têm essa documentação para ter uma igreja legal.
Então, se uma pessoa quer pegar emprestada aquela legalização daquela igreja, aí eles têm que fazer exatamente como aquela igreja manda. Né? Aí você tem que anotar quantas pessoas vieram, quanto entrou de oferta, aí você tem que dar depois para aquela igreja que te deu a licença. Então vivem como escravos, vivem de uma forma miserável. Aqueles pastores que têm licença vivem com um carro da Land Rover e vivem uma vida bem assim, né? Mas eu não sabia que era tão assim. E como a gente foi no começo, a irmã Dorothy, ela foi procurar pelo pastor. Chegaram 2 missionários da Coreia e ela foi pedir pelo visto deles. E aí deram visto para os 2 missionários. Em 1995 eu fui para o Quênia e o pastor que emprestou a licença para a gente queria me ver. Aí a gente decidiu uma data e a gente marcou o encontro. Aí um dia antes de ir, à noite eu orei, Deus, por que essas pessoas querem se encontrar comigo? Por que será que essas pessoas querem se encontrar comigo? Aí pensando, eu pensei, eu acho que eles vão pedir dinheiro para mim pela licença que eles nos emprestaram. Aí eu não conseguia dormir, por quê? Quando eu fui para o Quênia, naquele tempo, os irmãos me deram o dinheiro para eu ir para o Quênia, e eles me deram mais ou menos uns 14 mil. E eu, com 14 mil, eu fui para o Quênia, né? Para ajudar lá na igreja do Quênia. E levando esses 14 mil, os missionários não tinham geladeira. Ele tinha muitas coisas que a gente precisava comprar para a igreja. Eu sou uma pessoa que não gasto dinheiro. Mas se eles pedirem dinheiro para mim, quanto tem que dar? R$1.000? Ou R$2.000? Com certeza eles vão pedir dinheiro para mim. Porque são assim os missionários, eles fazem isso com os missionários e pastores da África. Aí eu não conseguia ter uma resposta no coração. Quanto eu tenho que dar? E se eu não der, o que eles vão fazer? Aí eu pensei, é um pouco só que eu tenho, mas olha aqui, é o que eu te dou. Mas eu não conseguia decidir isso no meu coração. Na América do Sul, uma vez eu fiz uma conferência em Resistência. Naquela igreja, muitas pessoas receberam a salvação. Então, eram pessoas da igreja Toba. E o vice-secretário veio se encontrar comigo, né? Eles falaram o quê pra gente? Que ia deixar o seminário na nossa mão, ia deixar a igreja na nossa mão. Aí eu fui me encontrar com aquele vice-presidente. Ele me perguntou o quê daquela igreja? A gente vai passar a igreja para você, então você vai me dar por quanto pela igreja? Aí eu ri. Se por acaso eu te der por 20 anos 20 mil reais, com 20 mil reais, e vocês vão dividir com 100 igrejas, então vocês vão, com 20 igrejas, 200 igrejas, você vai dar 200 reais para cada igreja. Mas você acha que cada igreja vai melhorar com a sua ajuda? Não. Não vai melhorar. E eu falei, eu não vou te dar dinheiro. Eu quero ensinar fé para vocês. Aí veio a resposta deles para mim. Eu não queria me relacionar com as pessoas com dinheiro.
Porque quando é preciso gastar o dinheiro pelo evangelho, eu gasto. Mas eu não queria utilizar o método humano, eu não queria me relacionar com as pessoas pelo dinheiro. E no final, aquelas pessoas cortaram as relações comigo. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas se eu colocar o dinheiro na frente de todas as coisas, quando eu pregar o evangelho, as pessoas podem receber a salvação por alguns dias. Mas o dinheiro, se eu der R$ 200, então é muito mais rápido o dinheiro trabalhar do que o evangelho. Então, se o dinheiro trabalhar, vai ser muito difícil o evangelho trabalhar. Então, é quase impossível. Mas a gente comprou um terreno, a gente comprou, construiu a igreja junto, a gente pode fazer esse trabalho. Mas o dinheiro é assim, pessoal. Naquela noite, se aquele pastor daquela igreja pedir dinheiro para mim, o que eu vou ter que fazer? Eu não conseguia ter uma resposta. Eu não podia dar um dinheiro para eles. Eu não queria fazer isso. Porque se entrar o dinheiro, morre o evangelho. Então, mesmo vivendo com dificuldade na África, eles têm que depender de Deus e não do dinheiro, né? Então, as pessoas que seguem o dinheiro, quando acaba o dinheiro, vão embora. Não dá para confiar de jeito nenhum. Então, a noite inteira eu me preocupei. Então, eu decidi, com dinheiro não vai dar. Eu não posso dar dinheiro para ele. Se eles cancelarem o nosso visto, pois é. Então, eu não conseguia decidir no meu coração. Mas naquele dia, eu pensei no meu coração, quem foi que mandou esses missionários para o Quênia? O pastor Oxo Park? A missão Boa Notícia enviou eles? Essa pergunta o Senhor fez no meu coração. Foi você que mandou os missionários para o Quênia? Não. Foi a missão Boa Notícia que enviou? Também não. Quem foi que enviou? Foi Deus quem enviou. Deus perguntou isso no meu coração. Entrando no meu coração de que foi Deus que enviou eles para a África, no meu coração foi tudo decidido. Foi o Senhor que os enviou para a África. Se o Senhor os enviou para a África, essas pessoas, ninguém vai poder expulsar essas pessoas daqui. Eu tive certeza no meu coração. E naquela manhã, eu fui com os missionários procurar por aquele pastor. Eu não falei nada para aqueles missionários, porque eles se decepcionariam se eu dissesse que não ia dar nenhum dinheiro para aquele outro pastor africano, né? Ia ser expulso os dois. Aí eles falaram. Aí aquele pastor começou a falar, o pastor da nossa igreja recebeu muita bênção, tem 3 carros da Land Rover, tem muitas bênçãos, tem esse carro, tem aquela casa, recebeu muita bênção. Porque os africanos, eles são muito simples e puros, eles acreditam nisso. Mas eu não falei nada. Eu me sentei diante deles. E tinha uns 3, 4 pastores daquele outro lado na nossa frente. Aquele pastor falou para mim. Na África tem muitos pastores, mas não tem pastores tão grandes como os pastores da sua missão, Pastor Park. E ele falou, só esses 2 pregam o verdadeiro evangelho. Eu simplesmente escutei o que ele estava falando. E depois ele falou, assim como eu escutei do pastor Park, realmente eu escutei que é um apóstolo como o pastor Park como apóstolo Paulo. Realmente eu vejo que é um servo muito grande. Então, aí saiu a resposta do que ele queria. Que ele estava construindo uma igreja, ele precisava de $350 mil.
E ele pediu que eu ajudasse a ele em 1%. Mas ele não estava pedindo ajuda. Ele estava me chantageando. Se você não me ajudar, eu vou te expulsar. Era esse o significado das palavras dele. Eu quase desmaiei. Mesmo que eu desse 37, se eu desse 14 mil reais para ele, ia faltar. Eu ia ter que dar 70 mil reais para ele. Imagina. E ele falou, queria que você se responsabilizasse por essa quantia. Eu acho que ele pensou que eu tinha muito dinheiro. E eu falei para ele. Primeiramente, eu falei, eu odeio os missionários americanos. Os missionários americanos vêm aqui, não pregam o evangelho e só ficam distribuindo dinheiro. Quando vem missionário, vem como uma caixa de dinheiro. Porque se você precisa, por que você não ora? Por que você vem falar desse jeito? Você acha que se você orar aqui na África, Deus não vai escutar a sua oração? Eu venho aqui para mostrar que Deus está vivo na África. No mês passado, quando eu não tinha dinheiro, quando estava difícil, quando eu não falei para o homem, mas eu falei para Deus, Deus me ajudou assim. Como Deus me ajudou, eu vi o trabalho de Deus, eu testemunhei para Ele. E no final, os missionários, Kim e Yun, nem os presidentes da África podem expulsar eles, porque foi Deus quem os enviou para cá. Vocês também pertençam ao meu lado, porque assim vocês vão receber bênção. Aí eu me levantei e saí daquele lugar. Eu tinha um plano de fazer uma conferência na igreja deles. Mas porque eu sou muito, assim, ingênuo, eu fui na África para fazer conferência. Mas não tinha ninguém naquela igreja. É uma igreja muito grande, mas não tinha ninguém. Aí veio uma senhora depois. Aí eu falei, a senhora veio para a conferência? Aí, não, veio um telefonema para o senhor, eu recebi. Aí era um pastor daquela outra igreja. Aí ele falou, pastor, hoje a conferência, eu pensei que fosse semana que vem, né? Falou pro outro pastor, pastor? É verdade, você não sabia? Então não tem problema, eu vou para Nigori. Fique bem, e eu fui embora. Eles convidam pastores grandes da Coreia para tirar dinheiro deles e depois tiram foto para tirar mais dinheiro de outras pessoas. Mas eu não sabia disso. Eu peguei o carro e fui para Nigori. No dia em que eu parti do Quênia, aquele pastor ligou da polícia. Os missionários, aqueles pastores ligaram, né, para a polícia e falaram, expulsa aqueles 2 missionários porque eles não pertencem mais à nossa igreja. Mas porque aqueles 2 missionários estavam na floresta pregando, aí não puderam prendê-lo. Daí o irmão que estava na igreja, ele que foi preso. Mas na verdade ele era neto da pessoa mais alta que era responsável por essas licenças de igreja. Então, esse vô dele, ele falou, né? Eu li o livro do pastor Park. Eu quero dar essa licença para a missão Boa Notícia. Eu não sabia muito bem o que era licença religiosa naquele tempo. Eu falei, tá bom, pode me dar. E pediram para eu assinar, e eu assinei. E ele preparou toda a documentação. E como o neto dele tinha ido preso, ele preparou a documentação, ele assinou, ele deu autorização e deu. Aí ele pegou a autorização e falou aqui, a Missão Boa Notícia tem autorização. Então, enquanto eles têm autorização religiosa, eles podem fazer o trabalho religioso. E aí o neto dele saiu da prisão. E foi em 1994, 95, né? Foi no mês de outubro.
E teve muitas dificuldades nesse meio tempo. E na outra igreja também, eles impediram que a gente tivesse essa licença, principalmente as igrejas coreanas. Eles quiseram atrapalhar o nosso trabalho. Eu nem sei usar força, eu não sabia fazer nada, né? Por isso eu só estava orando diante de Deus. Em 1996, no mês de março, milagrosamente, a gente conseguiu essa licença religiosa. Veio uma carta e os irmãos, e esses missionários não sabiam o que era aquela carta. Quando descobriram, era uma licença religiosa que eles tinham. Então, pelo nome da missão Boa Notícia, eles podem pregar livremente o evangelho. Eu falei. A igreja do Quênia estava se preocupando porque não tinha licença religiosa e tem muitos outros pastores também que estão se preocupando por causa disso. Então vamos nós também ajudar aqueles outros pastores com o nome da nossa missão, vamos dar para aquelas outras igrejas. E eu enviei pessoas para todas as igrejas e perguntei, vocês têm? Tenho. Todo mundo falou que tinha. Aí eu perguntei de novo, vocês têm como? Onde vocês conseguiram? E eles chorando. A gente, porque não tem essa licença, a gente recebe emprestado de outra igreja. E contaram histórias chorando. Então vem para a missão Boa Notícia. A gente não vai receber nenhum dinheiro teu. Mas, pelo menos por ano, vocês têm que participar do seminário bíblico 2 vezes. E a gente vai ensinar fé para vocês. E agora, centenas de pastores do Quênia vieram, pertencem à nossa igreja, e vários pastores receberam salvação e foram transformados. Quando a gente passa por uma dificuldade, quando eu passo dificuldade pregando esse evangelho, eu nem sabia que ia passar por essa dificuldade. E tem muitas vezes que eu fico assustado, apavorado, sem saber o que fazer com esse problema. Mas quando eu vejo, eu não sabia que eu ia ter esse problema, mas Deus também não sabia que ia passar por isso. A Moon Hye-jin, no Ghana, quando ela caiu do andaime, eu pensei... A Moon Hye-jin, quando ela machucou a coluna, eu não sabia que ela ia se machucar, nem os amigos não sabiam, nem o pastor Jong também não sabia. Mas, ninguém sabia. Mas será que Jesus Cristo também não sabia? Será que Deus não sabia? Eu perguntei. Deus sabia. Se Deus sabia, por que Deus não a ajudou? Por que Deus não a protegeu? Deus vai trabalhar na Moon Hye-jin. Surgiu esse coração dentro de mim. Pessoal, qualquer problema que a gente se encontre, qualquer praga que a gente se depare, a gente nunca se depara com uma praga sem a permissão de Deus. A gente leu já o livro de Jó, né? Então, Satanás perguntou para Deus. Então, Deus depositando Jó para Satanás, eu vou deixar ele nas tuas mãos, mas você não bota as mãos no corpo dele. Deus, ele colocava uma exata separação. Segundo, quando Satanás foi mexer na saúde dele, pode mexer na saúde dele, mas não mexe na vida dele. Quando Deus deposita a nossa vida para Satanás, ele não deixa a gente de qualquer jeito, mas ele dá um limite. Não toca na vida dele. A dificuldade que Deus permite a gente passar. Jó passou, José passou, Davi também passou. Por isso, às vezes eu passo por dificuldade. É Deus quem está permitindo eu passar por isso. Então eu não quero fugir. Eu não quero fugir eu não quero trabalhar para fugir. Se Deus ele está fazendo eu me deparar com isso, então eu vou passar por isso. Deixa eu experimentar Deus. Vamos ver como Deus vai trabalhar através disso. E Deus trabalha e troca todas essas maldições para bênção. Amados irmãos,
pregando o evangelho, a gente passou por muitas dificuldades. A nossa igreja ter crescido assim, muitas pessoas terem recebido a salvação. Isso não aconteceu do nada. Hoje de manhã veio uma irmã na nossa igreja e testemunhou. Quando eu escutei no começo o testemunho dessa irmã, essa senhora tem um problema. Mas eu não sabia direito qual problema ela tinha. Mas conversando com ela, conversando continuamente, essa senhora, por que ela passou por essa dificuldade? Depois que ela se casou, ela nasceu um filho e ela estava tão feliz. Mas um dia, simplesmente, estavam ganhando bem, estava numa casa boa, mas de repente um dia no coração dela, ela pegou o filho e saiu de casa. E assim se divorciou do marido. E ultimamente essa irmã falou o que para mim? Ela falou de receber a salvação, né? Ela falou que continuamente estava com vontade de morrer. Por quê? Aí depois no final ela pensou o quê? Aí ela falou depois de um sonho que um vidente que ela conhece falou. Ah, essa pessoa agora está muito próxima de Satanás. Se alguma coisa der errado, ela vai acabar se matando. Ela tem marido em casa, mas ela largou o marido e saiu sem dar satisfação nenhuma de casa com o filho. É um espírito mau que está arrastando ela, por isso que o marido está se sentindo mal com isso. E agora eu pude sentir fortemente que aquele espírito mau queria levar ela para a morte. Então, porque eu tinha que lutar contra Satanás, eu fiquei com medo. Como eu vou poder trabalhar por essa senhora? Ah, mas dentro de mim existe Jesus Cristo. Se eu acreditar em Jesus Cristo, se eu acreditar em Jesus Cristo, eu não vou passar por dificuldade, minha filha não vai ter dificuldade? Não! Jesus Cristo, acredita que Ele está te protegendo, que Ele vai te ajudar. E a minha filha? Ai, a sua filha também, só acredita em Jesus, porque assim Satanás não vai poder botar a mão em nenhuma de vocês duas. Naquele dia ela decidiu acreditar em Jesus e escutou o Evangelho. Depois que essa irmã escutou o Evangelho, o Satanás que estava na casa dela partiu, que estava nela partiu. Até agora, com o pensamento de Satanás, ela estava vendo toda a vida dela com o pensamento de Satanás, mas Satanás saindo, e o Deus entrando e habitando no coração dela, o que ela enxergava era diferente, o que ela pensava era diferente, todas as coisas eram diferentes. Eu recebi um e-mail pelo meu telefone. Eu pude sentir Deus trabalhando dentro da vida dela, eu pude agradecer. Satanás vai trabalhar ainda, mas Deus vai protegê-la. O que eu agradeço diante de Deus? Uma vez eu fui com meu filho Yongguk para a praia e eu ensinei o meu filho a nadar. E eu via o meu filho entrando cada vez mais no fundo. Eu falei, Yongguk, vem, vem. Se você for muito profundo, nem eu vou poder te salvar. Sai, sai, vem pra cá. Eu nadando com o Yongguk na praia. Eu tinha que deixar ele dentro do limite que eu podia salvá-lo. Mas se ele sair do meu limite de eu poder salvá-lo, ele não podia ir muito. Eu acredito nisso. Mesmo que eu ande de carro, de avião, qualquer coisa que seja, eu estou dentro das mãos de Deus. Eu sabia exatamente que eu não iria sair das mãos de Deus. Se eu estiver dentro das mãos de Deus, pregando o Evangelho, e daí se eu passar por alguma dificuldade? Se eu estiver na mão de Deus, se eu passar por essa dificuldade, e daí? Se eu estiver junto com Deus,
E daí se eu não tiver dinheiro? E daí se eu for desprezado pelos outros? E daí se eu for odiado pelos outros? Eu leio a Bíblia. José passou por dificuldade e foi parar na prisão. Mas o gratificante era que o caminho de José para se tornar governante, primeiro ele tinha que passar pela prisão. Quando a gente vê os servos de Deus, cada vez que eles passavam por uma dificuldade, através daquela dificuldade, aquilo se tornava uma oportunidade para Deus poder trabalhar. Eu falo frequentemente para os irmãos. Se por acaso Deus falar, eu quero arrancar uma perna tua, eu posso impedir isso? Se por acaso Deus falar, eu quero um olho teu, eu posso impedi-lo de levar meu olho? Eu não posso. Se Deus quiser levar minha vida, o que eu vou poder fazer contra? Eu vou falar, sim, Senhor, pode levar, muito obrigado. Uma vez eu estava com dor de ouvido. Eu estava com dor de ouvido e eu orei diante de Deus. Porque o médico falou que se o pus do meu ouvido entrasse no meu cérebro, eu morreria. Então, se entrar no pus do meu cérebro, eu vou morrer. Aí eu pensei, nossa, se por acaso entrar realmente pus no meu ouvido, eu vou morrer. No meu cérebro, eu vou morrer. Daí eu pensei o quê? Mas esse corpo não é meu, é de Deus. Se para eu pregar o evangelho, eu sou um pregador do evangelho. Se para Deus for bom eu pregar um evangelho surdo, eu vou ficar surdo. Mas se Ele quiser me curar, eu vou ser curado. Então, se for pelo evangelho para eu morrer, então eu vou morrer. Mas se for para eu viver, que vai ser bom para o evangelho, então eu vou viver. Então, Deus é que está se preocupando pela minha vida. Sim, Deus. O Senhor sabe muito bem. Se o Senhor precisar, então pode me deixar surdo. Se o Senhor precisar, pode me deixar cego. Se o Senhor precisar, então leva a minha vida. E como eu vou me atrever a dizer o que o Senhor deve ou não fazer? Eu orei. Continuamente estava saindo uma água do meu ouvido. Como era verão, eu comi, almocei e depois tirei uma soneca de 30 minutos. E quando eu acordei, eu pensei, será que no travesseiro vai estar sujo? Eu dormi na casa do pastor Kim So-eun naquele tempo. A mãe do pastor Kim So-eun tinha colocado um novo lençol, um novo cobertor. Aí eu pensei, eu acho que eu sujei, né, o lençol. Daí quando eu vi, estava limpinho a fronha. Em 30 minutos, o meu ouvido foi perfeitamente curado. Eu me proteger e Deus me proteger. Se Deus me fizer passar por dificuldade, Deus está vivo na minha vida trabalhando. Eu fiquei muito agradecido diante de Deus. Hoje de manhã, eu preguei sobre Marcos capítulo 16, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E em Marcos capítulo 16, versículo 14, está escrito o quê? Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus Cristo, Ele censurou a incredulidade e dureza de coração. Então, vivendo, eu sinto o quê? Cada vez que eu prego o evangelho, continuamente surge um problema diante de mim. O apóstolo Paulo, quando pregou o evangelho, o Pedro, quando pregou o evangelho também, eles tiveram problema diante deles. Surgiu o problema, mas a cada momento, agora eu não vou conseguir ultrapassar isso. Agora eu não vou conseguir. Eu acho que aqui é o fim do evangelho para mim. Eu não vou mais conseguir passar daqui. Inúmeras vezes surgiu esse coração dentro de mim. Agora não vai mais dar. Por isso, o meu coração ficando difícil e eu olho para Deus. Realmente, tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, se Deus fizer, vai dar certo.
Então, eu não posso deixar de pregar o evangelho para viver, né? Então, pregando o evangelho. Então, quem não tem fé diante do problema não pode ultrapassar porque não acredita em Deus. Quem não acredita em Deus também pode trabalhar, pode ganhar salário, pode comprar comida, pode comprar roupa, pode viver bem. Mas nós que temos Deus, parece que viver sem Deus nesse mundo parece que não tem problema nenhum. Mas, fazendo o trabalho do evangelho, não dá para fazer desse jeito. Para fazer o trabalho do evangelho, frequentemente a gente tem dificuldade, a gente se depara com problemas. E diante desse problema, se eu não receber a graça de Deus, eu não posso ultrapassar. Então, para pregar o evangelho, eu tenho que ter fé em Deus que Ele vai trabalhar. E se quiser viver pelo evangelho sem fé, eu não vou conseguir viver de qualquer jeito. Eu várias vezes até agora passei por esse problema. Principalmente no Quênia. Eu não consigo me esquecer daquela vez. Os 2 missionários, eles falaram o que naquele tempo? Eles falaram que se eles fossem expulsos do Quênia, eles queriam ir para a Tanzânia. Recebendo o visto da Tanzânia, eles queriam ir para a Tanzânia fugindo do Quênia, né? Por quê? Eles não tinham a licença religiosa, porque se aquele pastor falasse que eles não eram mais daquela igreja deles, então ia acontecer o quê? Mas o que aconteceu? Eles perderam a bolsa que tinha o passaporte deles para tomar visto. Então não tinha como fugir. Eles voltaram do Quênia, da Nairobi, e não foram para Nairobi e não foram expulsos, porque eles conseguiram a licença religiosa. Eu não sei direito sobre essas leis. Eu não conheço muito bem aquela pessoa, mas ele me ajudou muito. Depois que ele me deu a licença, eu convidei ele para vir para a Coreia e o convidei. E ele ficou tão agradecido. Eu fiquei agradecido e falei, muito obrigado. Aí eu ofereci uma comida para ele, um jantar, e também passeei com ele. Aí eu falei, Aí eu fiquei ele faleceu depois de um tempo, né, que ele veio para a Coreia. Eu fiquei muito agradecido com ele. Aí disseram, mas ele é muito mal. Outras pessoas disseram, né, mas eu falei, eu não sei se ele é mal com os outros, mas para mim ele foi muito bom, né, eu agradeço muito a ele. Realmente não tinha caminho. Mas eu agradeci muito quando eu vi o caminho que Deus abriu e caminhou. Eu não tenho fé, mas cada vez que eu entro em atrito, Deus está comigo e Deus trabalha. Hoje de manhã eu quero falar isso para vocês. Vocês pregando o evangelho, vocês passam por dificuldade, vocês encontram problema e vocês querem fugir. E se vocês fugirem, então que trabalho Deus vai poder fazer na sua vida? Como Ele vai poder trabalhar? E desde então, eu percebi o quê? Realmente eu vou viver pelo evangelho. Se Deus fazer eu passar por dificuldade, eu vou passar. Se Deus me fizer morrer, eu vou morrer. No mundo tem pessoas que morrem com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. Tem pessoas que morrem com 50, com 60 anos. Eu já vivi o quanto tinha que viver. Se eu passar por dificuldade, vou passar, mas eu vou viver pelo evangelho. Então, eu pregando o evangelho de Deus, Deus fez esse trabalho incrível. Essa vez eu fui para Daejeon, escutando uma palavra. Uma pessoa trouxe um envelope para mim e falou, pastor, eu não dei o dízimo. Por quê?
Porque a minha igreja se corrompeu, por isso eu não dei o dízimo. Pastor, receba o Senhor. Ele frequentava uma igreja protestante. Escutando o evangelho, ele trouxe o envelope para mim e ele testemunhou para mim. Eu fiquei muito agradecido diante de Deus. Porque é uma grande conferência. Ah, Deus está me permitindo dinheiro, né? E eu agradeci diante de Deus. Deus, eu posso ver Deus conduzindo cada caminho da minha vida. Nós passamos por dificuldade há pouco. Coisas que a gente jamais havia imaginado, a gente passou. Por um lado, as pessoas reclamaram, como podem fazer isso conosco? Mas eu pensei, se Deus não tivesse feito isso, por mais que uma pessoa quisesse fazer, não poderia fazer. Mas, se Deus fizer a gente vencer, a gente vai vencer. E quando eu vi Deus conduzindo cada trabalho, eu agradeci. Pessoal, mas não quer dizer que a gente faz tudo bem, né? Mas tem vezes que a gente erra, que a gente tem fraquezas e defeitos. Mas é incrível o jeito que Deus trabalha dentro de nós. É muito gratificante. É gratificante. Uma vez o missionário Dixon veio para mim e falou, na Bíblia tem uma palavra que fala que as mulheres usam lenço na cabeça, né? Tem. Eu li a Bíblia. E tem igrejas que usam, né, lenço na cabeça, a igreja católica, na hora do culto. Eu não sei. Mas na Bíblia... Não sei, mas na Bíblia que eu leio está escrito que no lugar de cabelo comprido, né? Não tem nenhuma irmã que tenha cabelo raspado, mas porque todas têm cabelo comprido. Tá escrito, porque no lugar do seu cabelo coloca o lenço, né? Então eu penso que não precisa na nossa igreja. Aí eu tive um pouco de divergência com o missionário Dixon. Aí eu falei, missionário, eu quero falar uma coisa para você. O quê? O Dearmood, a igreja do Dearmood, a igreja do John Wesley e a igreja do Martin Lutero. Quando a gente vê a história da igreja deles, teve um problema depois. A igreja do Martin Lutero estava cheia de Espírito Santo. Mas o Lutero, ele errou na reza católica. Né? Não existe nenhuma igreja perfeita. As pessoas dizem, não, a minha igreja é perfeitamente correta. Não, mas quando a gente vê também na Bíblia, tem algumas coisas que a gente fica um pouco assim, né? Aí eu falei, eu não gostaria que a gente chegasse nessas divertidas. Não é importante isso, os detalhes, eu falei para ele. Não é que é tudo certo usar lenço. O significado de usar lenço na cabeça é a mulher ser submissa ao marido. Então, se você usa lenço e você não é submissa, então não adianta nada. E você não usa, mas você é obediente ao seu marido e a Jesus Cristo, isso é importante. Então, qual a importância de ter o lenço na cabeça ou não? Eu ensino as mulheres da nossa igreja a serem obedientes ao seu marido. Eu ensino elas a seguir ao seu marido. Eu ensino que os maridos devem conduzir a família. Com certeza, na nossa igreja, eu não sei agora. Não sei por causa do tempo, da época, né? Mas eu agradeço muito porque Deus está nos conduzindo. As pessoas perguntam, por que faz o cantata de Natal? Aí eu pergunto, então por que não fazer? Através do cantata, muitas pessoas recebem salvação. Deus se alegra disso. Então, comprando...
Então, eu sei que às vezes é um pouco, é um fardo, né? Porque é caro, né? A entrada do cantata. Mas através do cantata, esse dinheiro que o Coral Graças ganha, eles pagam passagem para viajar, para pregar o evangelho. Por que não tem gente que recebeu a salvação através da IYF? Lógico que tem. Muitas pessoas receberam, jovens, ministros, primeiro-ministros, primeiras damas. Muitas pessoas receberam a salvação através da IYF. A imposição de mão está errada. Então, não é verdade que Jesus Cristo, o pecado, ele passou o pecado do mundo pela imposição de mão de João Batista? Então isso é falso? Onde está escrito isso na Bíblia que é falso? Com certeza, pela imposição de mão, Jesus Cristo pegou o pecado do mundo através de João Batista. Não está escrito isso no Antigo Testamento? Então o pecado não passou? As pessoas falam um monte de insensatez. Eu não estou falando que a nossa igreja é perfeita. Mas eu acredito que pela Bíblia, fazendo a conferência essa vez, a grande conferência essa vez, eu vejo que tem pessoas que estão recebendo a salvação. Eu fico muito agradecido. Ontem à tarde, um irmão de Gwangju que recebeu a salvação veio. Ele estava com muita dificuldade na vida espiritual e ficou doente. E ele é eletricista, né? Mas ele pegou folga. Ele falou que recebeu a salvação, mas falaram para ele se esforçar. Mas ele se esforçou com tudo que ele podia, né? Mas ele ficou doente, ele não conseguia dormir. Ele falou que só queria morrer. Essa vez ele veio para a nossa igreja, ele escutou o evangelho. E ele falou que agora ele se levanta da cama e pode correr, se divertir. Deus está trabalhando no coração de cada um. Pessoal, eu não estou falando que a nossa igreja é certa ou errada, mas o importante é que Deus está vivo e trabalhando. Deus não quer trabalhar só através da nossa igreja. Deus quer trabalhar dentro de cada um de vocês também. Mas cada vez que a gente prega o evangelho, qualquer pessoa que seja, é verdade que tem fardo para pregar. Tem anciãos na nossa igreja, tem diáconos na nossa igreja. Quando a gente fala para eles pregarem uma vez, eles ficam com fardo. E depois que eles pregam, nossa, é tão bom para eles. Quando a gente fala para fazer acampamento mundial, realmente tem fardo. Eu também fico com fardo. Ai, mas por que eu tenho que passar por essa dificuldade? Realmente tem muitas dificuldades. Mas depois, quando acaba o acampamento mundial, eu vejo as pessoas recebendo salvação. Eu tenho o coração de fazer de novo. Realmente é Deus quem está trabalhando. Não é porque eu posso que eu faço, não é porque eu tenho poder, não é porque eu tenho dinheiro que eu faço todo esse trabalho. Os irmãos não gastam o que devem gastar, não comem o que querem comer, mas passando por uma vida difícil, eles estão suportando o evangelho. E através de 80 países que têm o evangelho, muitas pessoas estão recebendo a salvação através deles. Principalmente através do cantata de Natal que teve nos Estados Unidos. Falou que se num lugar se reúne mais de 1.000 pessoas, é motivo de sair no jornal. Falou que nesses 9 cidades que eles foram, se reuniram ao todo 13.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas por concerto. E eu vi que eles ficaram muito agradecidos e felizes. Realmente, mas isso não tem só facilidade, tem dificuldade. Imagina andar de carro por 10.000 quilômetros, teve problema mecânico, teve momentos que eles ficaram com sono, cansados, difíceis. Mas, pelo contrário, através do cantata de Natal, pregando o evangelho, todos eles ficaram cheios de Espírito Santo. O irmão Ra, ele foi dirigir, ele ficou tão emocionado que não conseguia aguentar. Ele ficou assustado porque ele viu o evangelho ressurgindo nos Estados Unidos. Irmãos, vocês têm que saber disso.
Jesus Cristo falou, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Pessoal, quando vocês querem pregar o evangelho, a gente passa por dificuldade. Quando a gente quer pregar o evangelho, a gente passa por perseguição. Quando a gente quer pregar o evangelho, na Coreia, se não for a igreja Boa Notícia, qual é a outra igreja perseguida? Não existe. Por quê? Porque a igreja Boa Notícia prega o evangelho. Prega o evangelho. Tem essas dificuldades, mas se a gente fugir delas, o evangelho vai morrer. Mas se a gente pregar o evangelho, a gente vai ter dificuldade, mas através dessas dificuldades, Deus pode trabalhar. E ultrapassando através do poder de Deus, vocês vão poder aprender a fé. Então, vocês começando a pregar o evangelho. Ah, não vai dar, difícil, não vai dar. Com certeza vai chegar nesse ponto. Então, nesse momento, o que Deus nos fala? Porque Deus está vivo. Ora para Deus. Deus sabe. Deus trabalha. Sim. Deus está conosco na nossa igreja. Então, Deus vai trabalhar conosco. Então, se a gente pregar o evangelho, a fé vai ser estabelecida no nosso coração e ela vai crescer. Só porque você é difícil para pregar o evangelho, se você ficar regredindo, retrocedendo, você vai viver como uma pessoa do mundo, pertencendo à carne. Jesus Cristo, Ele nos repreendeu a incredulidade e dureza de coração. Recebeu a salvação, mas não vive pela fé. Deus está repreendendo a isso. Depois que você recebeu a salvação, se você não viver pela fé, o seu coração vai começar a se corromper, seu coração vai começar a ficar duro, seu coração vai começar a fluir pela carne, pela corrupção. Por isso, se vocês quiserem viver no evangelho, vocês têm que pregar o evangelho. Quando vocês pregam o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Se nós formos pela fé, Deus vai trabalhar dessa forma, Ele prometeu. Amados irmãos, a partir de hoje à noite nós começaremos a grande conferência. Se por acaso, se vocês tiverem fardo e fugir e só ficar assistindo de longe, com certeza, vocês podem ter fardo e Satanás vai trabalhar através disso. Mas quando não dá pela sua força e você olhar para Jesus Cristo, se vocês dependerem da força de Jesus Cristo, se vocês dependerem de Jesus Cristo, então, a fé por Deus vai crescer e assim a gente vai poder se tornar em pessoas de fé. Mas quando tiver fardo e se a gente retroceder, Deus não vai trabalhar, mas você vai utilizar método humano só comendo, bebendo e vivendo no mundo, como qualquer pessoa do mundo. E assim, pertencendo pouco a pouco ao mundo, você vai cair no pecado, você vai cair na maldade e vai voltar numa situação como se não tivesse recebido a salvação, no sofrimento do mundo. O sofrimento do mundo é muito maior do que o sofrimento do evangelho. Ultimamente, vendo, as famílias da Coreia estão todas separadas. Muitas pessoas se divorciaram e, mesmo não tendo se divorciado, há muitos casais que vivem como pessoas estranhas. Os filhos não têm onde descansar, por isso ficam vagueando por aí. Alguns dias atrás, uma irmã veio conversar sobre o problema do filho dela. Ela falou que se divorciou.
E criando o filho sem pai, ela queria criar bem. Então ela fez um plano para o filho dela. Mas porque ele é muito mal educado, a família queria bater nele. Contrataram um professor, né? Só que aí o que aconteceu? Como não é o pai dele, ensinou e não aprendeu e começou a bater. E ele começou a ficar torto. E ele começou a ficar com raiva desse professor e queria matar. Xingou a mãe, falou que queria matar a mãe. Falou que ele estava cheio de ódio no coração. E a irmã, chorando, veio me procurar. Eu falei, irmã, o que você está falando? Eu falei, briga com ele. Fala. Como assim? Onde que tem um filho que fique respondendo para os pais? Briga com ele, irmã. E essa mãe ficou tremendo por causa do filho, mas ela foi para casa. E brigou com ele. O avô, a avó começaram a brigar. Aí a mãe falou, vamos lá encontrar o pastor Oxo Park. Não vou. Aí a mãe, vai. Não vou, não vou, vai. Aí falou que ele vai vir uma vez se encontrar comigo. As mães têm um coração muito fraco. Por isso, se deixar os filhos fazerem tudo o que eles querem, eles vão ficar cada vez pior. Não é fácil conduzir um filho. Tem que orar diante de Deus para criar seus filhos. Não é só alimentar que seu filho é criado. Você precisa de ajuda de Deus. Você precisa da fé de Deus. Sem a fé em Deus, você não pode criar seu filho. Assim também, quando você pregar o evangelho, pregando o evangelho, você vai experimentar a Deus, cuidando do filho, todas as coisas. Se vocês fizerem recebendo o poder de Deus, os seus filhos também vão ser muito mais abençoados, sua família vai ser muito mais abençoada. E mesmo as pessoas recebendo a salvação só falam pela boca que acreditam em Deus, mas vivem pelo seu método, vivem pelo seu jeito, não dependem de Deus. Isso Deus está censurando, repreendendo. Amados irmãos, se vocês receberam a salvação, vocês não têm que só ganhar dinheiro, comer e viver. Nós jamais podemos ser perfeitos, por isso precisamos da ajuda de Deus, por isso precisamos da fé. Amados irmãos, o Senhor está com vocês. Qualquer dificuldade que vocês passarem, se vocês forem pela fé, se vocês forem acreditando em Deus, Deus vai lhes ajudar com certeza, com poder. E a maior felicidade é vocês poderem sentir a felicidade das pessoas receberem salvação através de você. Através do Cantata Tour, muitas pessoas receberam salvação. Muitas pessoas ficaram emocionadas e choraram. Nossa, mesmo que eu dê todos os meus bens, eu quero fazer esse trabalho. O pastor Yongu Park, ano que vem, ele quer ir para 20 cidades. Os americanos, assistindo cantata de Natal, vendo Coral Graças. E principalmente, o maestro melhor do mundo. Ele é muito famoso. Um maestro conhecido internacionalmente, ele de Chicago, ele foi assistir o Coral Graças. Ele falou, eu já encontrei o Coral Graças na Coreia, na China, essa é a terceira vez que eu me encontro com eles. Nossa, esse coral é muito bom. Eu agradeço muito porque Deus está trabalhando dessa forma. As pessoas que não pregam o evangelho por trás só ficam xingando e ficam falando mal. Quando a gente escuta isso, a gente somente pode fracassar mais. Quem prega o evangelho não é assim. Se vocês não correrem pelo evangelho, vocês não vão ter fé e vocês vão fluir para esse lado também. Pregar o evangelho, vocês vão ter fardo, assim a sua fé vai ser demolida. Hoje à noite a nossa conferência começa. Por isso eu quero que todos vocês participem. Que todos vocês preguem o evangelho, que todos vocês também ofertem juntos e que vocês orem juntos com um só coração. E quando tiverem dificuldade, que vocês ultrapassem pela fé. E experimentando a Deus, nós poderemos crescer na fé. Que a nossa vida seja uma vida só pelo evangelho. Qualquer dificuldade que seja, que a nossa vida seja uma vida por Deus.
Até aqui?